E a gente vê um reflexo disso no COSE, né, na situação dos COSES, né, na situação da secretaria. E poderia se estender para várias outras políticas voltadas para a criança e para o adolescente. Baseado nisso, o Conselho tem acompanhado a construção do orçamento, né? No ano de 2009, a gente publicou uma resolução, a Resolução 35, em que a gente solicitava às secretarias que encaminhassem ao Conselho todos os projetos voltados para a criança e para o adolescente, de todas as secretarias, né? Secretaria de Educação, Saúde, SEDEST, SEJUS, Secretaria de Trabalho. Para quê? Exatamente para identificar essas carências, né, essas fragilidades, e poder deliberar, dizendo, né, para o governo, para a Câmara, que a criança precisa ser prioridade absoluta. E precisa ser prioridade inicialmente, né, toda a estrutura de governo funciona a partir do orçamento. E era isso que a gente queria identificar. Além disso, além da questão do próprio governo do Distrito Federal, do seu próprio orçamento, a gente tem identificado algumas dificuldades de execução orçamentária. E isso não é de agora, né? O Fórum PET, que é o Fórum de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil, desde 2007 tem identificado uma demanda gigantesca de atendimento ao trabalho infantil no DF, né, que a gente não consegue atender. Desde problema de orçamento para atendimento, a problema de fluxo, a problemas de proposta pedagógica, que é uma demanda que se tem, né? Hoje a informação que eu tenho é que já está pronta a proposta, mas desde 2007 era uma carência, porque o COSE vai receber essas crianças e que atividade ele vai desenvolver com essas crianças? Até que ponto essa atividade é articulada, por exemplo, com a Secretaria de Educação, que é fundamental. Se a educação integral for instalada no DF, né, se ela for efetivada, vai acabar os COSES? Como que vai funcionar isso? Então, são articulações que a gente não conhece, que precisa construir, que precisa ser trabalhado, né? E dentro dessa proposta orçamentária, por exemplo, já que o COSE é muito ligado ao trabalho infantil, e foi uma das prioridades do Conselho, a gente tem identificado a queda na meta repassada ao governo federal. E aí não é um problema de orçamento local, é um problema de orçamento, é um problema de execução. Certo? O governo federal repassava em 2007 recurso para atendimento de 6 mil crianças. Hoje esse atendimento está em 900 crianças. E na época tinha já sido redimensionado o orçamento do governo federal, porque não estava executando a política. Então, o Conselho de Direitos tem identificado essa demanda muito séria do governo do Distrito Federal, né, dos vários governos que passaram por esse período até agora, de colocar a criança como prioridade absoluta. E isso tem muito a ver, tem totalmente a ver com o que está sendo colocado aqui. Né? Se é prioridade absoluta, por que o orçamento de criança e adolescente tem sido contingenciado? Né? Isso cabe à ação civil pública, do Ministério Público, para que isso não aconteça. E não é só o orçamento do Conselho Tutelar, do Conselho de Direitos e das medidas socioeducativas, não. É todo o orçamento, o que a gente chama de OCA, né? Todo o orçamento criança e adolescente. Então, esse é um problema recorrente, infelizmente, no Distrito Federal, que a gente precisa ter uma atenção especial. E, para concluir, e essa atenção tem tudo a ver com o COSE, porque quando aparece no Fantástico o problema da Cracolândia, equivocadamente a gente acha que a atuação deve ser feita na rodoviária, deve ser feita naquela região central ali. Então a gente estrutura toda aquela região, né, apoia toda aquela região, enquanto, na verdade, as crianças estão vindo das satélites. A pesquisa de crianças em situação de rua apontou só 5% das crianças em situação de rua são, de fato, órfãs. O restante são problemas familiares, são diversas situações que colocam aquela criança em situação de rua, que acontecem não no centro de Brasília, né, pegando esse caso,
mas que acontecem nas satélites. E aí, sem falar do problema de conflito com a lei, que o Estado gasta R$4.000 por mês com um adolescente em conflito com a lei, quando poderia gastar com a prevenção, que é o que atendimento socioeducativo faz, com a proteção, evitando que essa criança tenha repetência escolar, que essa criança tenha evasão escolar, que essa criança tenha todos os seus vínculos afetivos, familiares e sociais violados e acabe, consequentemente, em um conflito com a lei. E aí não adianta a gente tentar culpar essa criança, esse adolescente, reduzindo a idade penal. A gente tem que avaliar quais os problemas que nós, sociedade, Estado, estamos enfrentando para colocar essa criança, esse adolescente nessa situação. Então, o Conselho de Direitos tem acompanhado essa situação e, inclusive, tem chamado audiências públicas para discutir o orçamento e agora, nesse ano, já solicitou a Lei de Diretrizes Orçamentárias e já solicitou a proposta orçamentária. O parecer, mais uma vez, é que a criança não é prioridade absoluta. Mas, como diz o Renato Roseno, da Associação Nacional dos SEDECAS, do direito, a gente tem que arrancar. Então, a gente precisa se mobilizar, se organizar, enquanto sociedade, enquanto Estado, enquanto técnicos profissionais, para arrancar esse direito, que não é nosso, que é das crianças e dos adolescentes. Muito obrigado. Obrigada, Coraci. Tem outra questão que chega à mesa, que diz: gostaria de saber se há pedagogas na equipe que compõe a Gerência de Proteção Social Básica, bem como na diretoria. Muitas medidas que são tomadas por essas instâncias e afetam as atividades dos COSES diretamente, parecem não terem sido o resultado de uma reflexão sociopedagógica, colocando em risco de naufrágio o trabalho desenvolvido pelos educadores junto às crianças e adolescentes. Sapacínia. E dizer que tem 2 pessoas inscritas, quero saber se tem mais alguém que queira fazer uso da palavra. E passar a palavra para o nosso representante do sindicato, o Cássio Alves, que aqui representa o Sindsac. Só deixar a mão levantada. Cássio, com a palavra. Bom dia a todos. Gostaríamos de agradecer mais uma vez esse espaço, onde nós, servidores, podemos aqui colocar o nosso sofrimento do dia a dia e, principalmente, dividir nossas angústias. Antes de mais nada, eu gostaria de deixar bem claro qual é a real preocupação dos servidores que está aqui. É a de dividir responsabilidades. E a principal é a de não ter que responder sozinho pelo erro do Estado. Não há, não há de parte do sindicato e principalmente dos servidores, nenhuma discordância do que foi colocado aqui pela deputada Eliana Pedrosa. Concordamos com tudo que foi colocado, só não podemos finalizar dizendo quem vai pagar a conta. Porque não dá, gente, não dá para você ver um menino comendo um bolo, tomando um suco, ao lado, desculpa o termo, da bosta do pombo com sangue. E isso é o que está ocorrendo hoje no COSE Bernardo Sayão. Estive ontem no COSE, a equipe de limpeza acabara de limpar a quadra e eu tive que sair saltando e o colega me puxando, não pisa aí não, porque isso aí está mal. Então, gente, há situações que vão além. E quando nós temos aqui a presença do Ministério Público, e o Ministério Público clama para que a gente possa pegar juntos e juntos irmos atrás das condições, novamente me preocupa enquanto sindicato. Porque eu nunca vi no Distrito Federal um gestor responder
e ser penalizado por qualquer ação do Estado. Mas eu respondo todos os meses a 5, 6, 8 PADs, processos administrativos, processos junto ao Ministério Público, onde os servidores são responsabilizados por suas ações. E eu quero saber até quando nós só vamos ter governadores presos porque roubaram, e de repente porque roubou de um grande, porque se tivesse roubado e continuado roubando só dos pobres, não teria sido afastado. Essa é a grande questão que tem que ser colocada. Até onde o Estado vai se omitir, e não se omitir só do ponto de vista de cobrar direitos, mas se omitir de cumprir o seu papel verdadeiro, de exigir que se faça e que se coloque de forma real e prática os recursos que são destinados a crianças e adolescentes. Até quando nós vamos ficar esperando? Porque ser responsabilizado é muito sério. O que levou a comissão a convocar uma grande assembleia dos servidores dos COSES e discutir a real condição de atendimento das crianças foram 2 fatos. O primeiro fato é o que nós lamentamos, principalmente a ausência dos servidores que não puderam vir, porque não estão aqui exatamente pela questão do assédio moral. Não estão aqui porque alguém teve a capacidade de ligar nos COSES dizendo que a audiência de hoje estava suspensa. Não estão aqui porque grande parte deles foi colocada de forma clara: você pode ir, mas quem vai atender o menino? Mas em outros momentos nós tivemos meninos dos COSES sendo liberados para participar de atividades de interesse da SEDEST. E será que essa audiência não é de interesse da SEDEST? E essa pergunta fica. Tá? Então, voltando, o primeiro fato que gerou a nossa reunião foi o assédio moral. Uma equipe de servidores procurou a direção do sindicato e, a partir dessa reunião, nós procuramos a Marta Salles para saber exatamente o que estava ocorrendo com o Projovem, de que forma que iria se dar o Projovem, de que forma que seria acrescentada mais uma atividade ao grupo de servidores, ao grupo de educadores, sem ter aumento dos recursos humanos. A reunião foi tranquila, passados ali a reunião, tivemos algumas informações que não foram acordos, muito pelo contrário, foi tão somente retirada de informação para que a comissão pudesse atuar junto aos demais educadores. E, a partir desse momento, esses educadores passaram a ser olhados, a receberem olhares atravessados dos seus coordenadores e passaram a ser tratados de forma indiferente. Isso levou que chamássemos uma grande reunião, e essa reunião nos trouxe detalhes que até então não eram conhecidos pelo sindicato. Detalhes como: temos ônibus que faz o transporte, é um avanço. Porém, 3 crianças já caíram de ônibus durante o transporte de suas residências para os COSES. Isso não é admitido, gente. Nós não podemos aceitar esse tipo de coisa. Nós temos quadras de esportes onde os buracos são maiores do que as quadras. Nós temos que fazer acordos, com a comunidade no sentido de utilizar a quadra de esporte. Quando o educador está numa quadra de esporte, se uma criança se machucar, ele tem que prestar atenção se eu levo a criança que está machucada e deixo as outras 30, 40, 50 aqui, ou se simplesmente eu não cuido da que está machucada e vou cuidar das outras 50. Então, gente, tudo isso gera responsabilidade. O servidor é responsável por todos os seus atos. Responde em todas as instâncias por todos os seus atos. Inclusive, o de não denunciar, o de não cobrar e o de não exigir as condições ideais de trabalho e de execução e de atendimento da comunidade. Então, nesse sentido é que nós estamos aqui hoje. E aí nos preocupa ouvir a Sejus dizer que não sabe como planejar os próximos 4 anos. Poxa, gente, os próximos 4 anos serão do próximo governo. Nós temos uma situação para os 4 próximos meses que aqui estão. E aí a gente entra em algumas questões como LA, de que forma que irão funcionar as LAs até o fim desse governo. Questões como não dá para o CAGE continuar recebendo média de 10 a 20 crianças todas as noites. E aí, o que tem a ver o CAGE com o COSE? Porque é a mesma clientela.
Se essa criança talvez estivesse tendo atendimento ideal dentro dos COSs, talvez não estivesse hoje no COS. Eu não diria que certamente, porque aí seria avançar demais. Mas nós não podemos deixar de ver que existe uma rede. E essa rede é furada, e é um furo muito grande. O Estado não consegue alcançar aquilo aonde duas secretarias que trabalham até mesmo com as mesmas carreiras, que são servidores oriundos do mesmo concurso, não conseguem se comunicar. E isso é uma questão de gestão. Muito nos preocupa, porque tivemos uma Secretaria de Justiça com nove secretários durante o período. E aí realmente não dá para culpar, só mais um minuto, por favor, não dá para culpar a gestão que aí está, não dá para culpar o Ricardo, porque é uma questão de governo. Mas nós temos que saber que isso, não podemos admitir mais isso. E aí, gente, eu gostaria realmente de, nesse momento, poder ter aqui a galeria cheia. Porque tudo que foi dito pela deputada Eliana Pedrosa, nós concordamos e queremos. Nós queremos sair daqui com a visita marcada com o governador. Tá? E concordamos, sim, é uma questão de recurso. É uma questão de recurso. Mas são recursos que foram retirados de forma irregular. E aí, não dá para simplesmente não dizer que é obrigação dos 24 deputados dessa casa, sejam eles coligados ou não com o governador, exigir o retorno desse dinheiro. Porque da mesma forma que cada um dos servidores que aqui estão, e eu acredito que 99% das pessoas que aqui estão são servidoras públicas, da mesma forma que todos nós, servidores do Executivo, somos responsabilizados por nossas ações, os servidores do Legislativo, os nossos deputados também têm que ter essa obrigação. E nós vamos exigir que os 24 deputados dessa casa nos acompanhem numa visita para buscar esses 700 milhões. E mais do que isso, nós vamos exigir que esses 700 sejam aplicados de forma correta na construção dos COSs. Se só isso nós conseguirmos aqui hoje, já será um grande avanço para a atividade que nós planejamos para a construção dos COSs. Então, eu agradeço a presença de todos, lamento a ausência dos servidores que não puderam vir, e, mais uma vez, eu quero voltar a colocar aqui, Ciênia, e desculpa se vai ser através de você, o assédio moral na SEDEST tem que acabar. O assédio moral tem que acabar. Nós não podemos falar em atividades socioeducativas com assédio moral. É incompatível. Absolutamente incompatível. Aliás, Secretaria de Desenvolvimento Social, qualquer secretaria, em verdade, né? Assédio moral despersonaliza, anula, assujeita, transforma em objeto e impossibilita o exercício correto da atividade pública. O assédio moral é incompatível com a atividade pública. E nós estamos falando de crianças e adolescentes, que é prioridade. Bom, estão inscritos a Thelma Regina, o Leandro, o Ailton, o Wendel e o Daniel. Mais alguém? Então, são esses que estão inscritos. Nós vamos estar dando um prazo de 2 minutos para cada um. E depois nós passamos para um prazo igual para os que quiserem falar que estão à mesa. Antes disso, eu vou só ler uma carta do Conselho Tutelar, do Distrito Rural. O Conselho Tutelar da Cidade Estrutural, conforme o artigo 136 do Estatuto da Criança e do Adolescente, no âmbito de suas atribuições, apresenta a situação do COSE, por ser um espaço que prioritariamente visa a inclusão social dos educandos. Identificamos falhas em sua execução. Entendemos que o espaço localizado na quadra 15, conjunto 3, loja 11, Cidade dos Automóveis, não é adequado para a realização de atividades físicas, pedagógicas e de formação. O mesmo fora construído para atender a demanda local para uso de concessionária. Assim, apresenta características que põem em risco a integridade física e saúde dos educandos e educadores, como portas e vitrines de vidro, escadas, passarelas e pisos encerados, entre outros equipamentos que não auxiliam a educação não formal.
Não há salas adequadas para as atribuições de suas atividades, tendo em vista a ociosidade dos adolescentes, não há sequer um número suficiente de cadeiras para as crianças sentarem. As atividades acontecem desde outubro de 2009, sendo realizadas apenas por 2 educadores e uma pedagoga, não dispondo de administrativo e apoio logístico. Para a formação, identificamos que é de suma importância a divisão e a adequação de espaço para os públicos infantil e adolescente. Porém, este mesmo espaço é dividido também com este conselho, assim não possibilitando um melhor atendimento aos usuários. As atividades acontecem simultaneamente. Os educandos são transportados da cidade estrutural ao COS, sem auxílio de monitor de ônibus, colocando mais uma vez em risco a integridade dos mesmos. Os educadores já encaminharam ofício para a coordenação do CRAS-COS, informando tais condições, e expressam a incapacidade estrutural e pessoal de comportar a demanda que vem sendo apresentada, tornando inviável a execução e qualidade do projeto. No exposto, conforme artigo 98, inciso 1 do ECA, solicitamos as medidas necessárias para a executabilidade do projeto COSE. Considerando que o caso é de caráter emergencial, solicitamos resposta o mais breve possível. Atenciosamente, Conselho Tutelar da Cidade Estrutural, Tiago Bruno da Silva, Maria de Nazaré Carvalho da Silva, Djalma Nascimento. Esse é um ofício do dia 22 de abril de 2010, dirigido ao secretário de Ação Social, secretário da SEDEST, Edgar Lourencini. Bom, então vamos passar a palavra para a Thelma, e já pedi ao Leandro que fique próximo para que a gente possa, nós já estamos com um horário bastante avançado, estourado. Boa tarde a todos, boa tarde à mesa. Eu vou ser bem breve, mas não pude deixar de falar quando eu recebi, aqui como todos nós, a informação de que nós temos 25 unidades que trabalham com socioeducativo e 96 educadores. Isso significa que nós não temos nem 2 educadores por unidade, né? Gostaria também que a deputada Eliana Pedrosa estivesse presente nesse momento, porque quando ela diz que o servidor precisa ter compromisso e dar o mínimo que ele tem, eu queria dizer a ela que nós queremos dar o máximo que nós temos. E nós temos muito a dar. Nós não queremos dar o mínimo, nós temos muito, temos qualidade, queremos dar qualidade de serviço para essas crianças que já estão maltratadas pela vida, maltratadas pelas famílias e maltratadas agora pelo Estado. Tá certo? O servidor da assistência social, ele tem uma profissão, tá? Ele não tem um sacerdócio, ele não tem que trazer para si todos os males da sociedade. Tá certo? Ele tem que eximir algumas coisas de acordo com a profissão dele. Tá? Nós temos esse compromisso. Outra coisa que eu quero deixar claro, e que me surpreendeu também, é a questão dos recursos orçamentários da assistência social. Quer dizer, então, que um gestor público não teve como chamar uma audiência, como convocar seus servidores, como convocar todo um quadro de deputados para rever isso. Quer dizer, recursos contingenciados no ano de 2009, só agora se vai fazer alguma coisa? Que bom, então, que agora a gente parou, que a deputada pôde chamar essa audiência, para a gente fazer alguma coisa sobre isso. Quer dizer, vamos construir mais COSES? E vamos trabalhar ainda com 2 educadores por COSE? Quando a gente viu aquela imagem do Bernardo Saião, eu não sei se vocês perceberam, mas havia só um educador. Em muitas unidades, às vezes, à tarde, só tem um educador na unidade, porque não tem administrativo, como na estrutural. Então, é um educador responsável por todos que estão ali. Quer dizer, qualquer coisa, se pega fogo a unidade, o que acontece? Quem se responsabiliza? O que vai ser feito? Ninguém sabe. Deixar claro também que, por exemplo, na unidade da estrutural, é aluguel. E o aluguel não é pago pela secretaria. E nem há registro de água.
Várias vezes o proprietário, aliás, quase todos os meses o proprietário chega lá querendo saber cadê o aluguel. E aí? E reforçar também a questão do assédio moral. E relembrar, como todos aqui sabemos, que quando todos esses servidores novos que estão aqui na casa foram tomar posse e foram lotados, a lotação já foi um assédio moral. Porque foi perguntado, quem é 40 horas? Quem é 40 horas vai ter o direito de escolher o seu lugar. Quem é 30 horas, como a carreira determina, vai esperar e o local que sobrar, se sobrar, vai ser lotado. Então, como o Cássio disse, essa questão do assédio moral tem que parar. Tem que parar na secretaria. Tá? Não dá mais para o educador ficar recebendo 50, 60 crianças, tá? E ter que se virar, porque não vai fazer o trabalho socioeducativo que tem que ser feito, porque as crianças precisam de atenção, tá? Elas não precisam de um espaço para ficar ali enjauladas. Tá bom? Eu vou terminar por aqui, só queria deixar isso claro. Obrigada. Obrigada, Thelma. Passa a palavra para o Leandro, e já pediu a Ailton para que fique próximo, que será quem em seguida fará uso da palavra. Olá, muito boa tarde a todos e a todas. Né? Saúdo a mesa no nome da deputada Érica Cocai e todos aqui presentes. Eu queria fazer um esclarecimento rápido, né, de que essa audiência pública ela é mais um passo, né, que está sendo dado para a garantia da qualidade no serviço da assistência social. Isso veio de um grupo de educadores e de servidores da SEDEST que, preocupados com a situação que estavam lidando no dia a dia, resolveram reivindicar melhorias, né? E essa foi uma das formas encontradas. Fizemos uma pesquisa, fizemos um diagnóstico, solicitamos a todos os COSs que fizessem um diagnóstico de suas unidades, que trata de infraestrutura, recursos humanos, qualidade no atendimento, número de atendidos, para que a gente tivesse um diagnóstico de como que isso está hoje na SEDEST, né? E um outro momento que está acontecendo também muito forte, que é a discussão dos projetos político-pedagógicos do COS, que também tem a participação dos educadores, que acho que até deveria ser levado mais em consideração as contribuições que estão sendo colocadas, no sentido de que a gente quer contribuir, não quer tumultuar e nem culpar ninguém pela situação que nos encontramos hoje, né? E aí eu começo falando sobre a responsabilidade que nós temos hoje no dia a dia, aquilo que o Cássio colocou agora, de um menino, né? Acontece de um menino, de repente, se machuca dentro da quadra, você está com mais 40 meninos, aconteceu isso comigo, uma briga entre dois meninos, um menino e uma menina, a menina arremessou o menino no chão, ele caiu, né? E aí levantou sem ar, respirando, né? E eu na hora, né, já liguei para o bombeiro, lembrei as aulas de primeiros socorros que eu tive, que eu acho que a maioria dos educadores não teve isso no seu currículo, né? E a gente de repente não tem isso hoje como formação nossa, então eu tive que, né, prestar o primeiro atendimento para aquele menino lá e tive que fazer isso, pegar o menino, chamei o encarregado, que era a única pessoa que tinha lá no COSE, né? Porque a coordenadora estava em reunião, então tinha um outro educador que não podia deixar os meninos dele também, então isso aconteceu comigo lá. Né? Então eu tive que trazer os meninos todos de volta para o COS, o carregado ficou cuidando, e eu fui para o hospital com o menino, ele comprimiu a caixa torácica, né? E aí ficou sem respiração por algum tempo e tal, mas graças a Deus então aconteceu bem. Então, para entender, primeiro, a responsabilidade nossa e dizer que mais do que a nossa vontade de trabalhar e tudo, tem que se garantir uma qualidade para que a gente possa desenvolver esse trabalho, né, em perfeita harmonia com o que as crianças merecem, né? Que aí a gente vê, por exemplo, a foto do educador na área de saúde, foi colocado pelo Wellington aqui, um menino que estava com problema de dente, né? Apareceu ele com um tumor no rosto, eu fui ver o problema de dente, né? E aí ele, né, não teve atendimento e tudo, quando a gente conseguiu atendimento para ele era ter que arrancar o dente, porque quem tem condição paga uma prótese, quem não tem vai ter que arrancar, né? Então a gente vê o tanto que a responsabilidade da assistência social tem em várias áreas, né? Que de repente a gente tivesse um trabalho de prevenção à saúde e a diminuir a questão da sexualidade, da gravidez precoce, que a gente vê muito, né, gravidez precoce dentro das nossas comunidades. Pois bem, isso eu trouxe um pouco para falar sobre a qualidade e a responsabilidade do nosso atendimento. E aí se chamou a audiência pública como um dos atos, né, tomados por essa comissão, e aí o meu encaminhamento e na prática o que a gente pode fazer?
primeiro nós, educadores e servidores, continuar, sim, reivindicando nossos direitos, mesmo que tenha assédio moral, que tenha outras coisas, a gente tem, sim, que reivindicar a qualidade do nosso trabalho, né? E que isso se torne documentos oficiais. Então, que saia, assim, dos CRAS e dos COS, documentos oficiais falando da qualidade do atendimento. Fala, hoje não estamos conseguindo o atendimento por causa das condições de infraestrutura. Que isso seja justificado e seja documentado em documentos oficiais, né? Seja para dentro da SEDESC, seja para fora, em termos de repente, acionar o Ministério Público, ou acionar a comissão, né? E outro, ocupar os espaços, espaço do sindicato, espaço em audiência pública, espaço junto aos deputados, para que possam, né, estar tomando outras frentes para que a gente possa melhorar a qualidade do atendimento. Já a SEDESC, que daí eu coloco todos os educadores, mas coloco também os gestores, eu acho que tem que ter um entendimento de que todos nós estamos aqui pela melhoria da SEDESC. Vou concluir. Esse entendimento é importante que, por exemplo, quando a gente vai numa assembleia sindical, a gente não está reivindicando aumento só para os educadores, também reivindicando aumento para toda a categoria, inclusive para todos os gestores, né? Então, eles também deveriam estar ocupando esses espaços. Então, ter essas pessoas que estão fazendo esse movimento como parceiros. Nós somos parceiros, sim, para propor a qualidade do serviço e o cumprimento de todas as portarias que sejam cumpridas. E nós, aí eu coloco nós, eu abranjo todo mundo que está aqui, aí vem Ministério Público, Sejus, que é parceira nossa, em vários projetos, né? O Conselho Tutelar, Ministério Público, as deputadas Érica Cocai e Helena Pedrosa, para que a gente forme uma rede que às vezes acontece dentro das cidades, nos COS. Então, a gente articula lá com a Sejus, com o Ministério Público, com a Saúde, com a PM, com o Bombeiro, a gente tem articulação institucional lá, mas que tem uma articulação daqui, para que saiam documentos oficiais daqui, que garantam, por exemplo, o orçamento, que garantam que sejam aprovadas essas reformas no COS, que não tenha esse corte de verbas, que se torne essa luta que é nossa no dia a dia lá, torne uma luta que seja uma luta de todo mundo pela garantia da qualidade na assistência, né? E, para terminar, eu acho que essa nossa conversa, ela não vem por causa de falta de orçamento, necessariamente, porque o orçamento a gente vê que tem, né? Por exemplo, ao mesmo tempo que a gente que para a gente mexer nos COS, a gente teve que botar emendas por outras, ou por uma administração, ou junto a outras reformas, junto ao CRAS, por exemplo, a gente vê a construção de várias vilas olímpicas que não tem ninguém trabalhando, que a gente está terceirizando as vilas olímpicas, colocando para organizações não governamentais tomarem, né, frente a grandes espaços esportivos, sendo que nós que estamos no dia a dia, temos um quadro, temos um corpo docente para estar atuando, não temos espaço para atuar dentro dos COS e nem verba para construir ao mesmo tempo que se tira não sei de onde, que se tem que construir campo de grama sintética e tal, e está acontecendo. Por que para nós do COS não tem? A gente vê esse dado que é novo, de você tirar o mesmo dinheiro que você tira da assistência, você coloca dentro do estádio Mané Garrincha, qual que é a prioridade desse governo? Né? E é bem propício falar isso aqui agora nesse momento, porque eu tive aqui há uns 2 meses atrás na Câmara Legislativa e não pude nem entrar por causa da corrupção que estava tendo aqui nessa casa. Né? Então, vetar a entrada dos cidadãos comuns aqui. Então, eu acho muito oportuno perguntar qual foi e qual continua sendo a prioridade desse governo, sendo que a gente está vendo que os serviços de assistência, de saúde, estão todos precarizados lá na porta, que eu acho que muitas vezes os gestores nem vão visitar, né? Esse gestor de todas as áreas, de saúde, de assistência. Né? Então, eu acho que é bem propício falar isso nesse momento aqui. Queria agradecer a oportunidade da palavra. Convidar o Ailton para fazer uso da palavra e, em seguida, o Wendel. Boa tarde. Eu queria salientar só que até a fala da menina ali, eu esqueci o seu nome, né? Eu tenho essa dificuldade. É que nós realmente somos muito compromissados mesmo com o serviço que nós fazemos. Eu vou citar um exemplo aqui. Eu era lá da COS Ceilândia Sul, e a Adileia, por exemplo, era do COS Núcleo Bandeirante. Nós tínhamos projetos lá, eu com os idosos e a Adileia com um amigo do vôlei, né? Que seria lá, implantado lá no Núcleo Bandeirante. O que ocorreu? Um belo dia, eu cheguei na SEDESC, tinha uma carta lá. Você não faz parte daqui. Como assim? Ou seja, vocês pegaram a gente, arrancaram como se fosse uma planta, uma erva daninha, pela raiz, jogaram a gente lá para o COS do Bernardo Saião. Eu não entendi, a Dilé não entendeu, e sequer deram alguma explicação para a gente. A gente queria saber também que tipo de critério que
está sendo utilizado para levar a gente para um lado para o outro, como nós fôssemos uma bola de ping-pong. Isso não pode acontecer. Nós temos projetos, por exemplo, os idosos seguem uma sequência, os meninos esperam coisas da gente. Mas como é que agora, daqui para frente, a gente vai olhar, por exemplo, Bernardo Sayão, fazer um projeto, será que a gente sabe se a gente vai ficar lá ou não? Esse é o meu questionamento. E outro, o Bernardo Sayão, gente, não é só aquelas bolsas de pombo que vocês viram ali, não. Tá? A deputada Helena Pedrosa, que não está aqui no momento, falou o seguinte, que a quadra era para ser utilizada. Isso não foi passado para a gente. Quem utilizou a quadra foi uma decisão dos educadores. Não foi nenhuma ordem emanada de cima, ou do coordenador, ou de ninguém. Foram os educadores. Nós isolamos a quadra, partimos para as quadras lá de fora. Só que lá também não tem condição alguma de dar esporte e lazer. A Lívia esteve lá, ela está ali, a Helena Pedrosa disse que ia lá ver, não precisa que a Lívia estava lá, tá? Ela viu tudo, lá parece que passou um terremoto e estraçalhou as quadras. Cada buraco que dá para criar peixe, tambaqui, que é grandão, né? Dá para criar peixe, porque os buracos lá são enormes. Para fazer uma horta, adoro planta. Só que para isso não precisa de um educador de esporte e lazer, né? Poderia ser um meio ambiente, mas mesmo assim, para criar uma horta tem que desviar o quê? O esgoto, que é céu aberto, tá? O esgoto passa lá, gente, a céu aberto na beira da horta lá também, a Lívia viu, tá? O esgoto, ou seja, eu falo, ou seja, né? Eu fico lá de mãos atadas junto com a Adileia e os outros educadores. Eu, sinceramente, não sei o que fazer para melhorar. Tá? E outra questão é a questão dos ônibus, né? Tem ônibus para isso, tem ônibus para aquilo. Me desculpe, não tem. Tá? Não tem porque a gente pede, ele não vem. Não vem de jeito nenhum. Questão do material, tem, porque a Adileia levou. Os educadores se mobilizaram lá e arrumaram material. Também não tem. Tá? Essa é a minha palavra, muito obrigado. Convidar o Wendel e por fim o Daniel para fazer uso da palavra. Deputada Érica Cocai, integrantes da mesa, senhores, colegas, eu queria, ouvindo o que nós ouvimos nessa manhã, eu gostaria mesmo de ver praticidade. Nós ouvimos que podemos esperar a lei, né, de orçamento e um concurso para 2011. Eu gostaria de repassar a pergunta exatamente a SEDEST. Hoje, o que nós vamos fazer? O que nós vamos fazer com a realidade das crianças hoje que nós atendemos? O que nós vamos fazer com a estrutura que nós temos hoje? O que nós vamos fazer quando eu olho minha colega com 54 crianças? Não é receber crianças, é dar qualidade a essas crianças. O projeto é muito bom, as pessoas que estão envolvidas, nós ouvimos sempre, tem que ter um sacerdócio, como a colega falou, mas nós temos que ter profissionalismo, e nós temos. E queremos isso com qualidade. Então, eu gostaria de repassar exatamente isso. Qual as providências para hoje? Porque nós, pelo menos a minha impressão nós vamos esperar, nós vamos lutar, que é um ato político, um ato nosso, mas, como bem colocado pela primeira colega que falou, nós precisamos saber o que vai acontecer hoje. Ou nós viemos aqui para esperar algo acontecer e vamos lá, enquanto as crianças estão sendo colocadas para nós, atendidas de uma maneira que nós sabemos que não é adequada, e nós temos capacidade e condições para isso. Então, a minha pergunta, antes que os educadores concursados saiam como estão saindo, por causa da falta de qualidade que está tendo dentro dos COSES, e olha que eu sou servidor da Secretaria de Educação, ganho mais se estivesse lá, e trabalharia até menos pelo que tenho, mas eu gosto do que eu faço, quero estar lá, como outros colegas, mas chega um momento em que não se pode, não se tem mais condições. Então, eu gostaria de passar essa pergunta. O que nós temos hoje, quanto à estrutura e quanto a essa qualidade, ou será que nós vamos estar esperando um próximo governo, uma próxima realidade e um próximo local? Muito obrigado. Wendel e por fim o Daniel.
Boa tarde a todos. Eu queria deixar claro aqui que a representação de todos aqui vai além de nós. Está muito mais relacionado às crianças com que a gente atende. Então, aqui eu não falo só pelos servidores, eu falo pelo Marcondes, pela Valéria, por todas as crianças e adolescentes que nós atendemos no nosso COSE. Então, eu vou deixar claro com relação a alguma coisa que é relação ao espaço físico. Realmente, o nosso COSE, eu trabalho no COSE Paraná, o nosso COSE ele não tem espaço físico para a gente fazer o atendimento. A gente faz atendimento externo. Esse atendimento externo, a gente trabalha na região de vulnerabilidade social. Essa vulnerabilidade social, ela traz uma incidência de determinados coágulos, que são assédio, abuso, drogas, armas, enfim. Então, a gente tem casos, como o da Valéria, que é uma criança nossa que trabalha, que está com a gente lá e que sofre tipo de assédio e abuso. Então, é um tipo de trabalho que envolve uma responsabilidade muito maior. Então, esse nome que eu estou colocando aqui são nomes fictícios, ok? Então, assim, deixando claro que o nosso trabalho, a nossa responsabilidade aqui, ela é maior. Então, isso tem a ver muito com a prioridade do governo. Qual é a prioridade do governo para a execução desse nosso serviço? Ela está relacionada a quê? Não é estabelecimento de vínculos, ou seja, não é um vínculo familiar que a gente está buscando. Então, qual a estrutura que a gente vai estar oferecendo para isso? Então, se não existe essa estrutura, como a gente vai fazer o exercício das nossas atribuições? Então, eu queria deixar bem claro que existem modelos que podem estar sendo utilizados para buscar essa melhoria da gestão pública dentro do Estado, e inclusive dentro da própria Secretaria. Eu posso dar como referência teórica o modelo de excelência de gestão pública, que foi foi elaborado pelo Ministério do Planejamento, e que é uma ferramenta muito importante que pode ser utilizada aqui dentro pela Casa. Então, isso envolve a aplicação dos recursos públicos. E eu queria deixar uma outra sugestão para se utilizar como ferramenta de gestão, um exemplo de uma unidade que ela não está dentro da SEDEST, mas ela caracteriza bem o papel socioeducativo do Estado, que é a Escola Parque 308 e 307 Sul. Então, ela é uma referência assim, de estrutura física assim, de excelência, porque ela tem tudo que um COSE precisa. Então, eu vou deixar esse espaço aqui, e inclusive uma sugestão para, né, se for haver essa questão de um grupo de trabalho para a reformulação da gestão pública e da assistência social, a participação forte da Secretaria de Saúde, que está diretamente relacionada, da Secretaria de Meio Ambiente e da Secretaria de Cultura. Eu vou especificar a de Meio Ambiente e de Cultura, porque eu vou citar o exemplo do nosso espaço lá. A gente tem um Parque Vivencial do Paranoá, é um espaço público que está sendo mal utilizado, está sendo utilizado para marginalização. E é um espaço lindo. Eu vou citar o exemplo da promotora. Não tem isso, é uma casa que é um espaço lindo, mas está divergente das nossas atribuições, a divergência das nossas intenções como agentes públicos. Então, eu queria agradecer a oportunidade de estar podendo dar essa palavra e deixando claro que a gente não pode negligenciar e colocar em qualquer risco que seja o exercício dos direitos da criança, do adolescente e dos idosos, porque isso é responsabilidade civil e criminal. Então, assim, e coloca em risco a integridade física das crianças, dos adolescentes e dos idosos, né, porque a gente trabalha com idosos também, e é um desrespeito à própria moral do Estado. Então, eu deixo aqui os princípios constitucionais de limpeza, né, porque se for para os princípios constitucionais é o limpe, né, ou seja, se tiver que limpar o que está sujo, que limpe com legalidade, com impessoalidade, com moralidade, com publicidade e com eficiência. Muito obrigado. Obrigado, Ender. Passar a palavra para o Daniel, que é o último inscrito. O Daniel. Bom, então, o Daniel era o último inscrito. E nós vamos passar, então, para a mesa, solicitar aos membros da mesa, se todos querem fazer uso da palavra.
Coraci? Então, nós vamos passar por Coraci 2 minutos, só para as considerações finais. Bem, uma proposta que eu já até passei aqui para o Cássio é que o sindicato repasse isso ao Conselho, né, para a gente estar fortalecendo aí a luta, né, e assim, porque o papel do Conselho é esse, de estar acompanhando e tal. Uma luta que a gente teve recente foi a dos Conselhos Tutelares, né, que mais um indicativo da violação de direitos de criança e adolescente no DF e da não prioridade, que foi uma luta que a gente travou até o fim, ação judicial, STJ, e no limite foi que a gente conseguiu, né, vencer. E essa é mais uma luta que a gente precisa travar para que o governo entenda que criança e adolescente precisa ser prioridade absoluta, né? Então, a gente faz esse encaminhamento enquanto Conselho dos Direitos e se coloca à disposição para qualquer outra demanda aí. Inclusive, a gente já esteve discutindo isso, quando fosse discutir o orçamento, que tem os técnicos da ponta, né, na construção de proposta orçamentária das secretarias, que é uma dificuldade muito grande, porque quem faz isso, geralmente, são os órgãos de planejamento que dialogam muito pouco com a ponta. E aí você vê essa série de dificuldades. Às vezes se pensa um projeto lindo, maravilhoso para determinada área de atuação que não tem nada a ver com a realidade, né, que é a demanda de vocês. Então, a gente tem trabalhado nesse sentido e a gente vai fazer alguns encaminhamentos no Conselho, né, de repente, conversar com alguns profissionais, com alguns técnicos, para a gente fortalecer essa caminhada, essa luta aí de vocês. Tá certo? Passar a palavra para o Djalma. 2 minutos. Eu queria agradecer o momento, né, pela deputada Érica Cocai também, pela audiência pública também, a todos os presentes também. Eu acho que realmente a gente levantar a bandeira, né, eu acho que todo mundo junto, nós somos do Conselho Tutelar, a gente, na estrutural mesmo, não almeja que realmente as coisas aconteçam lá. E eu acho que em todas as situações, aqui também presentes em outras localidades, né. O ideal seria que cada cidade satélite tivesse um CRAS, um CRES, um COSA mesmo, para poder estar atendendo, para evitar esse tipo de transtorno que acontece. E a gente, a questão de almejar um espaço melhor, estamos aí, por enquanto, num momento inadequado lá na cidade do automóvel, mas vou estar dentro da cidade para poder estar atuando melhor ainda para a comunidade. E nós temos um lema no Conselho de realmente ser o melhor. Como é o primeiro conselho que está tendo na cidade estrutural, que foi essa nomeação dos 23 conselhos, e a gente quer dar o máximo de nós também. E a gente quer lutar pela essa luta mesmo da criança e do adolescente, porque lá existe muita discriminação, muito abandono, questão de várias meninas precoces de gravidez também, questão do abandono do pai, do Estado em si também, em tudo. E a gente quer valer realmente esse direito. A gente contamos também com o apoio da Câmara Legislativa, junto com a Érica, a deputada Érica Cocai, sempre nos ajudou também nessa questão dos 23 conselhos também, agradecer a participação dela. E o lema principal que é hoje, pela audiência pública do COSE, também possamos lutar, todo mundo juntos assim, porque começar cada um lá lutar por seu lado em causa própria, não vamos a lugar nenhum. Obrigado. Obrigado, Djalma. Vou passar para a Cênia, que tem um maior número de perguntas dirigidas a você. Legal? Tá. Tem algumas questões que foram dirigidas aqui, né, à SEDEST, que eu não vou responder, porque ontem nós tivemos, né, uma tarde inteira já de capacitação, algumas aqui, inclusive, repetem as de ontem, eu não tenho nada a acrescentar, né, e outras que eu vou estar levando, né, para a nossa subsecretária, para o secretário, e na nossa continuidade da realização dos laboratórios, no próximo mês, né, que nós já definimos ontem, que será no início do mês de julho, eu pretendo, né, já ter lá algumas respostas mais concretas, né, como diretora, para estar repassando para vocês. Muito obrigada. Obrigada, doutora Cênia. Eu queria passar para o doutor Ricardo. Bem, as minhas palavras finais seriam realmente de agradecimento, de parabenizar a deputada pela audiência pública e é sempre um momento oportuno
para ouvir também dos servidores, dos técnicos, as suas impressões. É um momento também de autoanálise para a gente refazer algum planejamento, né? E, como eu disse, não é uma questão de falta de planejamento. O que eu quis dizer agora há pouco é que a necessidade de planejamento conjunto. Não há como planejar isoladamente. Eu não posso planejar as ações de uma secretaria, sendo que eu tenho que pensar em termos de governo, porque o governo é um só. Quando eu planejo a intervenção na área da infância e da juventude, eu preciso dos parceiros, preciso da Secretaria de Desenvolvimento Social, da Secretaria de Saúde, de Educação, preciso do Ministério Público, da Promotoria da Infância e da Juventude, preciso de todos esses parceiros, do Conselho de Direitos, dos Conselhos Tutelares e assim por diante. E isso é o que nós estamos tentando fazer, resgatar nesse final. Retomar algumas discussões com a Secretaria de Saúde para a implantação do POI no Distrito Federal, reordenar o sistema de educação nas unidades de internação com a Secretaria de Educação, acomodar conselhos tutelares e liberdade assistida em integração com a Secretaria de Desenvolvimento Social. Esse é um exercício que ele tem que ser contínuo, independente da pessoa que esteja sentada na condição de gestor. Mas esse exercício permanente, né, deputado, de audiências públicas, tratando de questões pontuais, elas são fundamentais exatamente para isso. Nós vamos, aos poucos, costurando a rede, trocando essas experiências e identificando os problemas. E eu acho que esse também é o oportuno momento por estarmos tratando de orçamento. Volto a dizer que é uma questão fundamental. Sem dinheiro e sem investimento, muito pouco se pode fazer. E a sobrecarga, sem dúvida alguma, vem sobre o servidor de carreira. E aí nós vemos o desgaste, daí a necessidade de estarmos rediscutindo aquilo que pensávamos já estar definido momentos antes. Muito obrigado. Passar a palavra para o Wellington. Novamente, eu queria agradecer o espaço, né, para discussão, dizer para a SEDEST que assim, nós somos uma equipe, independente de quem está na ponta, quem está na gestão, é tudo dentro do mesmo saco, né? Então, eu acho que o fim é o mesmo, a questão principal aqui é a execução dessa política de Estado, não política de governo, fazer valer o direito do cidadão nesse atendimento universal. E que o mais importante mesmo nesse momento é esse momento de discussão visando a mudança da situação atual, tá bom? Obrigado, boa tarde a vocês aí. Passar a palavra para o Cássio. Eu acho que, antes de encerrar, eu gostaria de lembrar alguns detalhes que para nós são cruciais aí na execução do COSE. O planejamento participativo é talvez aí um ícone, por mais que haja os planejamentos nas unidades, nós gostaríamos de ter um avanço na discussão do que poderá ser feito e como ser feito no conjunto dos COSES. O plano político-pedagógico, nós gostaríamos de um compromisso com a SEDEST da construção do plano político-pedagógico partindo dos educadores. Hoje, após aí quase 2 anos da efetivação desses servidores, nós entendemos que eles têm hoje condições de buscar essa construção. Nós recebemos uma proposta e o pouco que conseguimos avançar na discussão dessa proposta, vimos que há muito de Ctrl+C, Ctrl+V na proposta, e nós não queremos isso. Nós queremos avançar realmente, pegando a individualização das crianças, queremos pegar a constituição do que cada comunidade, qual é a necessidade de cada comunidade para a construção desse plano político-pedagógico. Então, nós gostaríamos desse compromisso. Precisamos de que haja um compromisso da SEDEST no sentido de que as portarias sejam construídas em conjunto e que essas portarias não venham propondo o mínimo necessário, e sim
a condição ideal de atendimento. Ou seja, todas as nossas portarias, e se nós pegarmos todas as nossas unidades, elas estão constituídas como estou dentro do que o mínimo que a portaria exige. Isso é algo que tem que acabar. Ou seja, você constrói o mínimo e legaliza o mínimo como o legal, como aquilo aceitável para a SEDEST. E isso não dá mais. Um servidor ser ali exigido como um mínimo, ele não tem direito a férias, ele não tem direito a adoecer, ele não tem direito a nem tirar a folga qual teve direito por ter trabalhado no final de semana. E no mais, estamos aqui deixando bem claro que essa audiência pública, ela é tão somente a constatação daquilo que foi exigido desses servidores no momento em que passaram no concurso público. Ou seja, para ser efetivado, todos eles tiveram que comprovar o exercício anterior na atividade social. Ou seja, todos que estão aqui porque já foram habilitados anteriores ao concurso público. Todos que estão aqui já tiveram que comprovar para vir trabalhar que estão aqui não só por um salário no final do mês, estão aqui porque a atividade escolhida por cada um foi trabalhar na assistência. Então, isso para mim é um pré-requisito fundamental e gostaríamos mesmo de que, a partir desse momento, a democracia volte a reinar na nossa carreira, a democracia volte a reinar na SEDEST. Tá? Então, fica aqui o apelo e fica aqui principalmente a mensagem. Queremos trabalhar e queremos trabalhar bem. Tá? Boa tarde a todos e vamos à luta. Eu queria dizer que a gente acabou de entregar para os componentes da mesa o relatório da visita que fizemos ao COS da Vila Planalto. E dizer que nós vamos fazer um projeto de indicação sobre a questão da eleição dos gestores e também o que seja os comissionados ocupados por servidores de carreira. É um projeto de indicação que é autorizativo, ele não tem poder de lei, porque isso é prerrogativa do Poder Executivo, mas ele serve para criar uma discussão. Acho que nós estamos enfrentando daqui a alguns meses um processo eleitoral e os servidores da SEDEST deveriam arrancar compromissos dos candidatos ao governo, porque nós não temos poder para ter iniciativas que sejam iniciativas que mexam com servidores públicos ou que digam respeito ao aumento de custos. Mas eu vou sugerir aqui, e gostaria que a SEDEST estivesse absolutamente de acordo, que nós pudéssemos construir um grupo de trabalho para discutir a questão dos COSES. Então, onde a gente incluísse as diversas secretarias, a Secretaria de Saúde, a Secretaria de Educação, a SEJUS, a Secretaria de Desenvolvimento Social e também a representação dos servidores, porque não vai se construir uma política adequada e dentro dos marcos republicanos se não tiver a participação dos servidores. Os servidores têm que participar desse processo, participar do processo, como disse o Cássio, não só de elaboração do projeto pedagógico, porque isso já foi arrancado na educação. A educação, a comunidade escolar constrói o projeto pedagógico. A construção do projeto pedagógico, o acompanhamento da disponibilidade dos mais diversos recursos que ainda existem hoje na SEDEST e que possam, digamos assim, criar o protagonismo funcional. Porque o COS, a proposta é um protagonismo para crianças e adolescentes, mas é preciso ter o protagonismo funcional, que os servidores eles se sintam protagonistas do processo, do planejamento de todas as etapas de desenvolvimento do trabalho, não apenas na execução, porque nós vamos remontar à primeira revolução industrial, onde esse executa e esse pensa. Então, esse planeja e esse executa. A mão de obra, que são apenas mãos. Nós não somos só mãos, né? Somos pessoas inteiras que lidamos com pessoas inteiras. É pessoa com pessoa, na sua inteireza.
pessoas inteiras lidando com pessoas inteiras. Se nós temos pessoas repartidas, segmentadas, lidando com pessoas também segmentadas pelas violações de direitos, via de regra, que são os usuários dos COS, embora o SUAS diga da universalidade do atendimento, da universalização do atendimento e tira o recorte da questão da vulnerabilidade social. Mas quem está hoje no COS são pessoas em situação de vulnerabilidade social. Eu digo que me chamou a atenção a questão da Vila Planalto, o fato de ter 163 meninos inscritos e apenas, em média, 70 participando das atividades. E aí nós perguntamos, e aí, como é que... Tem que fazer uma investigação, você tem que pesquisar. Se alguém foi lá e inscreveu o menino, é porque tinha uma demanda. Por que esse menino não está indo? Qual é a dificuldade desse menino estar frequentando? Não é? Mas isso é feito pelo CRAS. E o CRAS, ele está lá no Varjão. E nós estamos falando de uma comunidade da Vila Planalto. Não existe, é inexistente. Se não está indo lá, no próprio Vila Planalto, como é que eu vou fazer com que essas famílias elas possam ir, ou que o CRAS possa providenciar uma pesquisa e um atendimento e um diálogo com essas famílias? Porque sem atuar em nível familiar, nós não vamos atuar de forma efetiva. Então, portanto, eu diria que a gente está sugerindo que se crie o GT, eu acho que não vai ter impedimento, nós vamos fazer essa sugestão, encaminhar o ceder desta audiência para os componentes da mesa, vamos encaminhar também ao secretário, ao Ministério Público, que teve que se retirar antes disso, para que nós possamos trabalhar nesse sentido. Vamos tentar agendar uma reunião com a COF, para ver se a gente consegue resolver o problema orçamentário. Mas eu vou dizer o seguinte, o problema não é só orçamentário. Talvez seja orçamentário do ponto de vista da reforma dos COS, porque se não tem orçamento, não tem como reformar. Mas existem outros problemas, não é? O que é a construção do projeto pedagógico, que é a questão da interação, da eliminação do assédio moral, enfim, da lógica. A lógica não pode ser essa, deem um pouco que vocês têm, aí eu concordo com a Thelma, deem um pouco, vamos nos sacrificar, porque existem pessoas coitadinhas, que nós precisam da nossa caridade. Essa é a lógica que sucumbiu na atenção à assistência social. A reconceituação, ela muda, é direito, eu estou lidando com direito. Como é que eu vou falar em protagonismo desses meninos, os usuários, e vou dizer que coitadinhos deles, os coitadinhos não são protagonistas, são vitimizados mais uma vez. Não são vitimizados pela história de violação de direitos, e passam a ser vitimizados por uma lógica que os subalterniza. Porque a caridade subalterniza, ela reforça as desigualdades. Então, portanto, a lógica tem que ser outra. E vocês sabem quais são, porque vocês trabalham assim, né? E trabalham com esse sentimento de pertencimento e com a busca de resgatar dos escombros da violação, tirar as pessoas. Ou seja, se trata de resgatar as pessoas que estão sobre os escombros das violações de direitos humanos que nós temos na nossa cidade. Então, portanto, vamos tentar agendar uma reunião com a COF, que é quem está coordenando a questão da Lei de Diretrizes Orçamentárias, para a gente tentar ver o que avança e tentar recompor, em verdade, o orçamento deste ano, mas também não adianta só recompor. Parece que a gente está propondo uma coisa e está dizendo ao mesmo tempo que ela não adianta, porque ela não adianta sozinha. Porque é o seguinte, não adianta eu recompor os 700 milhões se eles não vão ser utilizados. Então, eu recomponho, é uma grande conquista. Deixa eu contar só uma história muito rápida. Tem a questão dos conselhos tutelares e da liberdade assistida. Era 60 mil reais que o governo estava propondo. Nós dissemos o seguinte, para a liberdade assistida o ano inteiro. Você lembra, não sei se o doutor Ricardo lembra disso. 60 mil reais. Aí nós dissemos o seguinte, era mais honesto se não propusesse nada. Porque 60 mil reais para o ano inteiro, para tantos núcleos de LA, acho que 19 núcleos, 14 núcleos de LA, é fazer de conta, não é? E aí nós conseguimos, com muito custo, aumentar isso aí, me parece, para 1 milhão. Né? E ele não executou nada.
Aí chegou no ano seguinte, ele, não sei se seguiu o nosso conselho, e destinou nada. Porque disse o seguinte, olha, não executou nada. Por que eu vou, em vez de você trabalhar, que deveria executar o que não foi executado, a necessidade da política e a prioridade da política, se não houve a execução, deveria executar? Não. Quem não teve capacidade de executar não pode ter um orçamento, então vamos reduzir. Então, a gente, na melhor das boas intenções, junto com o Ministério Público, conseguimos ampliar a proposta orçamentária da LA substancialmente, e depois, no outro ano, nós fomos vítimas disso. Está vendo? Ampliou, mas não executou. Então, para que nós não vamos reduzir? E aí chegou praticamente a zero a proposta para a LA. Então, assim, nós vamos trabalhar com isso, mas não podemos reduzir só a questão orçamentária. Nós temos que trabalhar, a questão orçamentária muito mais vai indicar a disposição e a vontade política como se pensa o orçamento. Mas, se não tiver vontade política, e nós vamos ter um novo governo, por isso que eu creio que era preciso fazer esse diagnóstico. Eu vou sugerir, o diagnóstico está bom, que foi organizado pelo sindicato, com a participação, vocês fizeram o diagnóstico, mas tem que encaminhar isso para os candidatos ao governo. E tem que arrancar dele o compromisso com a assistência social, com a política de desenvolvimento social, com os próprios COS, tem que arrancar os compromissos. Nós sabemos que nem sempre os compromissos são cumpridos, ou a maior parte das vezes não são cumpridos, mas eu acho que é importante registrar, que os candidatos possam assinar e tal, arrancar o compromisso assinado de valorizar a criança e adolescente, reformar os COS, e aí eu acho que tinha que ser muito pontual. Reforma dos COS, pá, aí tem o diagnóstico. Né? Aumento do quantitativo de pessoas. Né? A questão da eleição para os cargos de gestão, arrancar dos governadores, porque esse governo se exaure daqui a 6 meses, não é? E nós precisamos arrancar do próximo governo isso, para que a gente tenha uma outra realidade. Trabalhar também com a questão da elaboração do projeto pedagógico, de que sejam apenas servidores de carreiras a ocupar cargos comissionados. Eu acho que tudo isso vocês dizem que é um momento muito rico, para que você possa elaborar diagnóstico e que possa arrancar compromisso nesse momento. Bom, eu vou encerrar essa audiência com essa discussão do GT, nós vamos formalizar isso para o secretário, que é coordenado pela SEDEST, mas já temos aqui a CN que está representando o secretário e que, obviamente, vai estar encaminhando isso, mas que teria que ter as outras secretarias, para que nós possamos estar trabalhando, até porque foi muito aqui falado sobre a questão da educação integral. E vamos também fazer uma agenda com a COF, o presidente da COF, o relator parcial, que eu não sei quem é, dessa questão relativa ao COS, assistência social, e com esses dois fazer essa discussão para tentar aumentar na lei de diretrizes orçamentárias, que vai estar sendo votada até o final do mês. E eu vou encerrar essa audiência dizendo que eu também recebi uma comunicação aqui à mesa, e que a pessoa pede sigilo absoluto sobre a autoria da sugestão, mas ela sugere que nós possamos cantar o parabéns para o Cássio, que aniversaria amanhã, dia 10 de junho. E ela pede realmente sigilo da autoria da proposta. Então, eu sugiro que a gente, antes de encerrar, possa cantar o parabéns para o Cássio pelo trabalho que desenvolve. E isso aí fica por conta de vocês, tá certo? Mas a gente canta o parabéns para o Cássio e reconhece o trabalho que ele está sendo desenvolvendo no sindicato, em defesa dos servidores, que, em última instância, é em defesa de uma sociedade mais justa. Então, vamos. Parabéns para você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos. Vida longa, muito longa para o Cássio, e muitas lutas e muitas vitórias para todos os que constroem uma sociedade mais justa. Todos os dias são vocês. Com isso, declaro encerrada a audiência pública. Obrigado a todos.